galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, a professora Elisângela, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. Tema, Egito Antigo, fontes históricas. Aperte os cintos. Entre nessa aventura junto comigo e eu vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Reconhecer as descobertas arqueológicas e seus impactos nos estudos sobre a história do Egito Antigo. E já começa dando uma voadora. Como assim, professor? Com tudo. Você saberia dizer o que é uma descoberta arqueológica? Essa fotografia é de 1922 e seria uma simulação do momento exato quando o famoso arqueólogo Howard Carter e sua equipe abriram o santuário do faraó Tutankhamon. Faço uma brincadeira dando uma voadora, porque na verdade essa foto é famosíssima. Tem até livros e tal, década de 50, 60, que falavam que tinha uma maldição da múmia do faraó Tutankhamon, que todos os membros da equipe do arqueólogo Howard, e inclusive ele, teriam sido amaldiçoados e morreram logo após abrir essa tumba. Enfim, nunca aconteceu isso. Aí são lendas folclóricas aí das histórias, porque na verdade, inclusive a própria filha do Howard estava junto com eles lá, e as mortes da equipe, algumas inclusive por questões de saúde, mas em geral viveram muito tempo depois as aberturas. Será que o Egito atual ainda faz essas descobertas arqueológicas sobre o passado do Egito Antigo? Será? Bora ver o próximo slide. Descobertas arqueológicas, como o próprio nome diz, são os achados que ocorrem nos trabalhos dos arqueólogos. O Egito, na atualidade, fortaleceu o turismo arqueológico do Egito Antigo. O chamado Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito fazem descobertas de múmias e tumbas em lives no seu canal do YouTube. Quem tem condições, quem pode, aqui, o professor Roberto deixou aqui no canal do Ministério, né, para que vocês possam acessar, ou pesquisem no YouTube, quem tem condições, quem tem acesso, canal Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. Inclusive o professor Roberto segue esse canal, é muito legal. Uma das últimas descobertas apresentada falava sobre quase 15, 20 múmias que encontraram de seres humanos e de animais, 80 gatos sendo mumificados. Sim, são uma espécie de divinização da natureza, né, dos elementos da natureza, no caso da fauna, os animais. E tinha, inclusive, uma espécie de um filhote de leoa, que foi encontrado também mumificado. É muito legal. Descobertas realizadas atualmente. Olha que bacana. Você considera que estudar a história do Egito Antigo levanta a discussão de como organizavam as civilizações africanas na antiguidade? De que forma estudar o tema Egito Antigo demonstra um momento histórico da humanidade? Aquela imagem do Howard Carter de 1922 abrindo as portas do santuário, esse é o famoso santuário do jovem Tutankhamon. Não é? Santuário dourado do faraó Tutankhamon está no Museu do Cairo. Olha que bacana. O Egito Antigo é uma das respostas sobre como a humanidade aprendeu na história a se organizar em sociedade, desenvolvendo um complexo sistema religioso, militar e político. Seu estudo possibilita uma discussão sobre a importância das fontes históricas, ou melhor, as descobertas arqueológicas sobre o estudo do Egito Antigo. Então, primeira coisa, fontes históricas. É tudo aquilo que os seres humanos deixaram no passado, que vão lá os arqueólogos, filósofos, historiadores, até geógrafos, geólogos, ou seja, melhor, a ciência, encontram aquela fonte histórica, analisa e depois, vamos lá, os historiadores faziam um estudo, um livro, enfim, e contar aquela história, assim como o professor Roberto está fazendo hoje. E tem a pedra inicial, né? Desculpe o trocadilho, a famosa Pedra de Roseta, a tradução. Até 1822, não se sabíamos, ou melhor, a humanidade não sabia a história do Egito Antigo. Nós temos relatos, inclusive na Idade Média, 1000 anos atrás, que o pessoal, aventureiros, iam para o Egito, invadiam na busca, né, ladrões tentando encontrar tesouros, isso acontecia, né? E quando encontravam a múmia, arrancavam o dedinho da múmia e vendiam como uma espécie de chá da imortalidade lá na Europa. Na Europa, pensa. Tudo isso porque não se sabia por que os egípcios mumificavam ou mumificavam seus mortos, né?
Só que com a Pedra de Roseta, né, a partir de 1822, quando ela foi decifrada, ela não foi descoberta em 1822, foi em 1790, 1789. Desde que ela foi decifrada, aí sim, toda a escrita, todas as fontes históricas do Egito passaram a ser, né, de conhecimento, ou melhor, foram traduzidos o hieróglifo, que era a escrita do Egito, para os dias atuais. E isso foi fundamental para entendermos a história do Egito. O que tem de tão especial nela? É um monolítico, né, pesando mais de 700 quilos, foi encontrada na cidade de Roseta, no Egito, por isso que o nome dela, né, é Pedra de Roseta. Ela que vai, né, acabar com todas as dúvidas e os mistérios, porque ela tem a tradução em 3 escritas. Ela está escrita em hieróglifo egípcio, que ninguém conseguia decifrar, em egípcio demótico, e por último, que possibilitou a tradução do grego antigo, estava em grego antigo. Então, aqui está uma reconstituição do que seria, né, a Pedra de Roseta. Ela estava quebrada, é só um fragmento que foi encontrado, e ela, na verdade, é uma espécie de orientações sobre os sacerdotes para que eles cultuassem um faraó, era uma questão religiosa, mas essa tradução, não sei se vocês conseguem observar, os 3 pedaços com escritas diferentes. Vou até retornar um para vocês observarem. Aqui estaria o hieróglifo, aqui o demótico e aqui o grego. É esse que consegue possibilitar a tradução da Pedra de Roseta. Como que eles descobriram? Tropas do exército francês, em 1799, descobriram a pedra na região cidade de Roseta. Em 1822, o linguista francês Champollion conseguiu decifrar o hieróglifo. Ela está na Inglaterra, porque houve uma questão até de disputa daquela região de Roseta entre tropas francesas e inglesas. Acabou que por questões de história lá do imperialismo, os ingleses dominaram a região e ficaram com a Pedra de Roseta. Por isso que ela está no Museu Britânico, na Inglaterra hoje. Aqui vocês conseguem ter uma ideia, apesar que a foto é da década de 80, mas como é que ela está, ou melhor, o tamanho dela, porque que essa pedra pesa 700 quilos, né? Agora com vocês, copie a pergunta no seu caderno e responda. Explique por que a Pedra de Roseta ajudou os estudiosos a decifrar a escrita egípcia hieróglifa. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, bora corrigir. Pedra de Roseta tinha escrita de 3 línguas em relevo. Hieróglifo egípcio, egípcio demótico e, por último, o que possibilitou a tradução, o grego antigo. O linguista Champollion, francês,
conseguiu, entrou para a história, inclusive acabou entrando para a história como o pai da egiptologia, né? Por ser o responsável por traduzir o grego antigo para hieróglifo. Professor, dá para escrever? Dá para vocês se divertirem na internet. Coloquem lá hieróglifo, coloquem lá tradução em hieróglifo, dá para você escrever o nome de vocês, dá para vocês montar frases enigmáticas, misteriosas, para o amiguinho lá conseguir aprender a decifrar, dá para se divertir um monte. É uma espécie meio que tradução livre para a nossa forma de escrita, mas na verdade a forma de se escrever o hieróglifo era bem diferente do nosso. Inclusive alguns não estavam nem em vertical, estavam em horizontal. Não estavam nem em horizontal, estavam em vertical. Muitas escritas hieróglifos estão em vertical. Agora vamos para um outro tema, também sobre fontes históricas. O que é o bendito, famoso papiro? Meu sonho era ter esse tal de papiro. Sempre que eu visitava um museu egípcio, eu ficava pensando, puxa, que vontade de pegar um papiro. Eu pedi uma muda, né? Aí, num belo dia eu estou passando ali para um terreno baldio, olhei lá, mas olha que o papiro está aqui. Então, assim, é uma planta, pelo jeito, é uma planta exógena, não é da América, é da África, mas sabe Deus como, quem que trouxe a primeira, né? Mas ela se proliferou de uma forma impressionante. Não é muito bem esse modelo de papiro que nós temos aqui no Brasil. É um outro modelo que ela faz uma espécie de uma cúpula mais bonita, assim, sabe? Bem diferente, mais florida. Essa está mais seca, né? Mas é o papiro, é o mesmo, é que ela tem suas variantes. E nesse papiro, como que eles faziam? Cortavam o caule, que seria o que eles vão produzir, o papel, né? Com um estilete, né? Com um filete cortavam em filetes bem fininho, ao lado do outro, depois, de forma horizontal, terminavam de cobrir, pegavam, levavam ao sol e secavam. Está ali o papiro, que a gente usa a palavra papiro. Depois vinha o escriba, né, com tinta, e escrevia o hieróglifo, né, a escrita egípcia. Esse é o papiro. Tá? Desse papiro, não tem como fazer livro, porque seria gigante o tamanho. Eles não têm a ideia de livro como nós temos hoje. O que eles produziam muito eram pergaminhos com esse papiro. Então, faziam até com uns rolos que eles fechavam, chegava o escriba, né, na frente do faraó. Senhor faraó, temos uma mensagem sobre os silos que foram montados dos cereais do trigo. Por favor, pode ler. Ele abria. Na região de Tebas foi encontrado, eu estou brincando, mais ou menos para vocês entenderem o que seria um papiro. Isso é um papiro. Esse também é um papiro, e é o famoso papiro de Nani, de 1300 a.C. Ele representa o tribunal de Anubis. Os egípcios acreditavam na passagem para o mundo dos mortos, após a morte, e para entrar nessa vida eterna, precisaria passar por um julgamento, chamado dentro do tribunal de Anubis, onde estaria então a Nani, sendo representada aqui, que ela está vendo seu coração sendo pesado na balança da justiça, do outro lado uma pena, representando a leveza, a pureza, e aqui você vê vários elementos, como no caso o deus Anubis, o deus Tote, o deus da escrita, e inclusive a deusa Ramemete, uma espécie de devoradora de almas. Inclusive os egípcios tinham muito medo dela. As testemunhas, né, que estão legitimando o julgamento, a escrita hieróglifa, ou hieroglífica, vocês estão vendo aqui de uma maneira vertical, de cima para baixo, né? Cada símbolo daquele representa uma letra, por exemplo, a boca representa o R, né? A águia representa a letra A, ó, a letra E aqui. Uma espécie de um símbolo de onda significa o rio Nilo, se representa a letra N, né? Então, aqui estaria a escrita, e esses papiros, essas fontes históricas, elas são fundamentais porque contam um pouco sobre a sua religiosidade, sobre as crenças, os rituais funerários, sobre as políticas faraônicas, inclusive conquistas militares. Esse papiro de Nani, inclusive, não era muito barato, custava um boi. Não era todo mundo que tinha condições e acreditavam que tinha uma espécie de fórmula mágica, que era para enfeitiçar, na verdade, a balança
É o medinho que a galerinha tinha por passar por esse julgamento. Medo que a balança, o coração pesasse mais que a pena. Medo de quem? Da deusa Ramemet. Ela mesma. Copie a pergunta no seu caderno e responda. Como o papiro pode ajudar nos estudos sobre a história do Egito Antigo? Agora é com vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos. Vamos lá corrigir essa? O papiro é considerado uma fonte histórica do Egito Antigo, pois ela conta sobre o cotidiano, a religiosidade, crenças, rituais funerários, política e também conquistas militares. Vamos para uma outra fonte histórica, as chamadas palhetas ou paletas. Mas o que é isso, professor? Olha, o professor Roberto é músico, né? Galerinha do sexto ano aí até pode ter visto aí alguém da família tocando violão e usa aquela paleta ou palheta para tocar, para fazer a guitarrinha ali, o solo. A origem da palavra estaria relacionada com isso. Alguns com 10, 20, 30 centímetros, essas paletas tinham várias funções. Foi encontrado já em cosméticos egípcios, para fazer aqueles olhos e tal, eles amassavam ali o chumbo, amassavam alguns minérios, inclusive cancerígenos, que os egípcios não sabiam, né? Ali para fazer ali, ou até mesmo a malaquita, utilizado para as pinturas dos olhos. Então eles amassavam com essa palheta ou colocavam aqui em cima, depois com a mão ou com outro lápis faziam os desenhos, né, dos olhos egípcios, né, bem marcado, preto assim, né? Então as palhetas tinham essa função, mas não somente moer os pigmentos de malaquita. Também eram utilizados, além de fazer os cosméticos, eram também utilizados para rituais e tinham funções, inclusive, funerárias e cerimoniais. Eu imagino que a palheta poderia estar contando um momento histórico do faraó ou alguma parte importante da vida daquele comerciante, quando ele casou ou quando ele viveu um grande momento. Então, essas palhetas, normalmente, aqui tem um símbolo de um deus, né? Mas alguns tinham representando algumas guerras, algumas conquistas, algumas vitórias, como vocês podem ver nessa daqui, ó, que é uma palheta cerimonial de caçadores ou de cotidianos, de trabalhos, de caças, né, realizados. Ó, essa aqui é de 3.000 a.C. Uma outra curiosidade dessa daqui, ela está em 3 pedaços, em 3 museus diferentes, em 3 países diferentes. Essa aqui não, essa aqui está inteira. É a palheta do deus egípcio Min, uma espécie de deus da reprodução, deus da colheita, da fertilidade. É o deus Min, cerca de 3.200 a.C. Agora é com vocês, sobre as palhetas. Copie a pergunta no seu caderno e responda. Explique o que eram as paletas ou palhetas, as duas estão certas, e para que serviam no Egito Antigo. Daqui a pouco nós voltamos. Hoje juntos.
Voltei. Vamos finalizar aí? Bora lá. Os egípcios usavam as paletas para moer pigmentos de malaquita, galeno, enfim, minérios. Inclusive chumbo, alguns até meio perigoso para fazer as pinturas dos olhos. Uma espécie de cosmético antigo. As paletas também eram usadas em rituais e tinham funções funerárias e cerimoniais. Estudamos que as descobertas arqueológicas são fundamentais para o estudo da história e do passado nas antigas civilizações. Por exemplo, a pedra de Roseta foram responsáveis pela tradução da escrita hieroglífica no Egito Antigo. Professor, é hieróglifo, é hieroglifo, é hieroglífico? Todas estão valendo, são variantes. Do Egito Antigo, possibilitando a leitura das escritas em pirâmides, tumbas, sarcófagos, pergaminhos e papiros que contam a história do Egito Antigo. Só agradecimento, galerinha do sexto ano. Aquele abraço para todos vocês. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima!